Olá, pessoal. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler, sou fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, e eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Sejam bem-vindos no nosso mais novo episódio. E juntos você pode nos encontrar aqui nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube UTI em Forma e Ação. E vamos para mais um episódio. Hoje a gente está de par, né, Sancler? Aqui, ó, eu de verde, você de amarelo, dá até para formar a camisa do Brasil, né? Estamos aí, né, na torcida. Mais uma vitória, estou muito confiante que esse ano o Hexa vem, viu? Estou acreditando demais. Essa semana tem mais jogo. Qual será que é a evidência científica aí, se a gente fizesse uma análise, hein? Será que está mais favorável ao Hexa brasileiro aí ou outro Eu acho que resultado? sim. Eu acho que se a gente aplicar as estatísticas aí, a gente vai ver que tem tudo para o Brasil. É assim que funciona. A estatística não mente. Tá participando de algum bolão? Eu tô, vários, por sinal. Eu tenho um vício com bolão. Eu já disputo com os amigos um bolão no Campeonato Brasileiro, já tem mais de, acho que tem uns 10 anos. E na Gente, eu Copa, achava que então, era deve só ter na umas... Copa que existia isso. Não, o bolão é o ano inteiro, não acaba não, é do primeiro ao último dia do ano. E quando tem Copa, então, eu sou da época que o bolão era feito no papel, depois passou por uma planilha do Excel, hoje tem um monte de sites e aplicativos por aí, mas eu adoro, sou viciado no bolão. Tô mais ou menos, não tô liderando nem tô em último. Então, sabe que eu tô pensando nisso, né? Porque eu entrei num bolão da Copa, um dinheirinho ali razoável, e só que eu acho que eu não estudei o suficiente para dar meus palpites, sabe? Então eu tô achando que não vai rolar um custo-benefício desse bolão aí, não. Devia ter estudado mais para valer o investimento, viu? Exatamente isso, exatamente. E acho que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje, não tem? Tem que estudar, tem que Exatamente. valer a pena. E é sobre isso que é o nosso episódio dessa semana, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre custo-benefício, né? Dentro da unidade de terapia intensiva, quando a gente fala em introdução de programas de reabilitação precoce, né? Então, obviamente, a gente sabe que existe um custo por trás, né? De se instalar um programa de reabilitação precoce dentro da UTI, né? Existe um custo aí para se conseguir fazer exercício, a gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso. E a gente sabe que a gente precisa gerar resultados, que a gente precisa trazer benefício e que essa balança aí, né, essa conta precisa fechar. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre cada um desses aspectos, e sobre um pouquinho o que a gente tem aí de evidência científica também sobre isso. Eu queria começar aqui nosso papo, Sancler, trazendo uma definição, então, né, do que a gente está falando quando Sim. a gente fala em custo-benefício, né? Então, eu peguei até algumas da internet aqui, né, que custo-benefício é a relação entre o investimento, o valor gasto, né, e o que se recebe em troca. Então, basicamente, é uma relação estabelecida entre o que se gasta e aquilo que você espera receber em troca. Tem uma outra definição que fala que custo-benefício é definido como uma análise comparativa entre o preço, o custo da execução de um projeto ou compra de alguma coisa, né? E os reais benefícios que este investimento pode trazer. Então, em cima disso, eu acho que a gente pode começar só separando. Então, assim, né? Se a gente está falando que ele é definido pelo investimento, né, que a gente faz e o benefício, vamos falar um pouco do investimento, né? O que a gente tem ali de investimento, pensando em investimento financeiro mesmo? Quais são os aspectos de investimento que a gente tem quando a gente pensa em colocar um programa de reabilitação dentro da UTI? A gente tem que... Isso é muito difícil de se conversar, sabe, Débora? Pelo menos é uma opinião minha, porque isso tem a ver com a questão da valorização profissional, né? Além de a gente pensa só em recursos, né, muitas vezes, mas a gente tem que pensar que existe um custo dos profissionais que vão executar aquele tipo de programa, de política institucional, né, se é que a gente pode chamar assim. Então, vamos desenhar um cenário para essa conversa de um hospital que não tenha um programa estabelecido de reabilitação. Até tem fisioterapeutas no seu serviço, mas não existe um programa, não é nem um protocolo, é um programa de reabilitação do paciente crítico.
A gente precisa de profissionais para isso. A gente precisa de um quantitativo e pode ser que isso bata, inclusive, com o que a gente tem do ponto de vista legal, né? De um fisioterapeuta para 10 pacientes. Será que isso é suficiente para manter um programa de reabilitação? E além disso, que não é só fisioterapeuta. Você tem fisioterapeuta, você tem fono, você tem TO, você tem vários outros profissionais envolvidos. Então, você tem o custo do profissional, você tem o custo da educação da equipe. Então, acho que a gente pode entrar nesse ponto, né, que todos os programas, eles trabalham de maneira prévia. Se a gente for pensar nas ferramentas de gestão como o PDCA, o planejamento, né, a primeira fase, ela tem educação, e eu tenho o custo com questões estruturais e equipamentos, com recursos materiais. Então, se a gente fazer um programa de reabilitação, eu preciso de cadeira, eu preciso de andador, eu preciso de muleta, eu preciso de bengala, eu preciso de TheraBand, eu preciso de peso, eu preciso de motomed, se eu tiver, eu preciso de um gait belt, eu preciso de um monte de coisa. Então, esses são os primeiros custos mínimos necessários para que a gente possa pensar na implementação de um programa. E aí, eu queria ouvir de você assim, você acha que essa realidade existe quando a gente fala de protocolos e programas? Você acha que os hospitais e as equipes estão preocupados efetivamente com esse custo, se eles fazem esse planejamento do que vai ser gasto? Eu acho que não. E aí, já indo um pouco lá para frente, mesmo que a gente tenha que voltar na nossa conversa, e é por isso que muitas vezes a gente não tem benefício, né? Não tem bons resultados, e aí, então não valeu a pena, porque o resultado não foi bom, ou não trouxe resultado suficiente, porque talvez o seu investimento não foi suficiente, então não adianta. Eu acho que é o tipo, aquele barato sai caro, sabe? Assim, né? Isso. Da gente agora nessa época de Copa, né? Teve uns alunos que estavam me contando, Débora, a gente achou umas camisetas baratinhas na internet do Brasil, a gente comprou, levamos calote, não chegou a camiseta de ninguém, né? Então acho que é isso, assim, a gente vê muitas vezes aquela história, né? A fisioterapia não tem resultado, né? Porque não adianta, antes você precisa ter um investimento, e a gente vai falar até o final do episódio, então fica aqui com a gente, que acho que é esse o objetivo principal do episódio, falar se esse investimento vale a pena, a gente vai chegar lá, né? Mas a gente precisa falar que vai ter um investimento, né? E não é um investimento simples e nem barato, porque, e obviamente, você tem, eu acho que um gap aí de investimento, né? Se eu tenho pouco investimento, talvez eu consiga ajustar em termos de infraestrutura, de tipo de treinamento, mas o fato é que você vai ter que investir. E eu achei que você dividiu de forma muito boa, ilustrando, assim, que é a minha opinião, assim, são dois investimentos básicos que precisam acontecer, em pessoal e infraestrutura, né? E aí, quando você falou do investimento de pessoal, eu acho que esse é um dos que as pessoas definitivamente não prestam atenção, né? E tipo, eu já tenho fisioterapeuta, então eu não preciso investir em fisioterapeuta, né? Mas a verdade é que existe um investimento, como você colocou, no número de fisioterapeutas. Na minha opinião, 1 para 10. Não dá para acontecer um programa de reabilitação trazendo os melhores resultados, né? Então já começa aí, o investimento precisa ser em números de fisioterapeutas, né? E na educação dos fisioterapeutas. Então não adianta você falar assim, eu não preciso investir nessa parte, porque eu já tenho fisioterapeutas, por exemplo, com pós-graduação em UTI, né? Mas não é suficiente, a gente sabe que não é suficiente. O investimento precisa vir em termos de treinamento, capacitação, de coisas específicas, né? Que às vezes a pessoa faz tempo que não vê, né? De treinamento de como esse programa que você criou no seu hospital vai acontecer. Às vezes esse treinamento precisa ter um investimento de trazer alguém de fora, né, Sancler, para alguém que já fez, que né, já trabalha com isso há muito tempo, para conseguir falar, melhor fazer desse jeito, melhor fazer assim, né, ou na criação do programa, ou durante o programa, né, para treinar uma consultoria, às vezes, né? Uma consultoria, e tanto geral quanto específico, né? Porque você pensa, às vezes, você vai lá e coloca no seu programa de reabilitação a eletroestimulação, né? Aí
Tá, você fala pro fisioterapeuta, ó, tem eletroestimulação no programa, mas ele não sabe fazer, faz muito tempo que ele não faz. Ou ele até sabe, mas ele não está atualizado, né? Então você tem que ter esse investimento, ou de trazer alguém para o seu hospital para capacitar, ou de pagar, né, para os fisioterapeutas irem para cursos, para congressos. Então, eu acho que isso não acontece. Eu acho que o que acontece é das pessoas acharem que investem porque tem FISO 24 horas, né? Porque tem um programa desenhado lá no POP do hospital que é para ser feito, né? Então, acho que essa é uma coisa que eu pensaria em termos de investimento de pessoal. E a outra coisa que você falou do investimento de estrutura, né? Também é um gap enorme. Você pode falar só, por exemplo, caneleira, halter, não são coisas caras, né? Convenhamos que não são coisas caras, Principalmente principalmente para quando... um hospital, né? Se você comparar com o que um hospital gasta, você comprar 10 caneleiras é troco, né? Exatamente. Mas se você tem como objetivo, com o seu programa de reabilitação, vamos pôr um exemplo, né? Colocar como desfecho do seu. Você quer mensurar lá no final quantas pessoas você coloca, faz ortostatismo na sua UTI, né? E aí você dá como suporte de infraestrutura peso, halter, desculpa, mas seu indicador não vai ser o melhor, né? Porque a gente sabe que nem todo paciente a gente consegue pôr em pé sozinho. Aí você precisa de 3 pessoas, aí você não tem. Então, para não precisar de 3, você precisa ter por exemplo, alguma coisa de suspensão parcial de peso, e isso é caro, né? Então, assim, não bate você querer alcançar um indicador e um desfecho X se você não tem a infraestrutura para aquilo, né? Então, você precisa do investimento. Então, de novo, você pode investir pouco? Você pode investir pouco, mas talvez seus resultados vão ser proporcionais, né? Exatamente. Eu acho que a gente fala muito aqui sobre caixinha, e eu gosto disso quando eu falo nas aulas de programas de reabilitação. A gente no Brasil tem uma tendência a trabalhar muito com caixinhas. Você tem a sua caixinha já fechada. Ela tem 10 fisioterapeutas, ela tem um fisioterapeuta para cada 10 pacientes, e ela tem, sei lá, 2 tornozeleiras de 2 quilos. E aí, de repente, você quer, por causa da evidência científica, você quer alcançar grandes resultados e você monta um programa, um protocolo. E aí você quer abrir essa caixinha pequenininha e colocar todo o programa aqui dentro com isso que tem ali. Não vai dar certo. Não vai por causa disso que você falou. Não vai ser compatível com aquilo que você tem disponível. Então, análises mais aprofundadas sobre custo e benefício, elas precisam acontecer para que um gestor, seja o dono do hospital, seja o administrador do hospital, seja o chefe da UTI, seja o chefe da fisioterapia, seja quem quer que seja, ele comece a entender assim, poxa, às vezes, se eu gastar tal coisa, eu posso ter outros benefícios lá na frente que vão valer a pena. E isso é a relação que você descreveu de custo-benefício, né? Uma melhora da relação de custo-benefício é o seu investimento ter resultados que vão compensar aquilo. Então você falou, poxa, eu tenho 1 para 10, e aí de repente eu vou colocar um POP lá dentro dos POPs de mobilização. Certo, mas eu não quero contratar mais um fisioterapeuta. Será que um fisioterapeuta a mais, o que ele recebe por mês, e todas as suas questões trabalhistas, 13º, férias, etc., não valem a pena pelos resultados que a gente conseguiria tirando aquela sobrecarga de um fisioterapeuta e fazendo com que a gente tivesse mais tempo de atuação e de implementação desse programa? É o barato que sai caro, que você disse antes. Não, é melhor não botar, vai me encarecer. Peraí, vamos discutir aqui que, em resumo, não vai lhe encarecer, vai baratear. O resultado que você encontra faz com que o final saia mais barato. Às vezes Exatamente. é uma visão imediatista, e dentro de planejamentos financeiros e orçamentários de um hospital, essa discussão não chega a acontecer e a gente fica no valor unitário e imediato, e isso barra com que você tenha isso. Aí é legal sobre a evidência, estava falando, a gente vai discutir aqui agora alguns trabalhos mais específicos. Tem um trabalho antigo que eu gosto muito, que é como 3 hospitais implementaram seus programas de reabilitação. Wake Forest, com Morris, lá em 2008, o primeiro, né, grande protocolo, o do Johns Hopkins e o da Universidade da Califórnia, o Hospital Universitário da Califórnia em São Francisco.
E, basicamente, eles investiram em equipamento, eles investiram em treinamento de pessoal, eles fizeram exatamente o que você falou. Pega alguns daqui, leva para outros hospitais que têm experiência, pega gente de hospitais, traz para cá, treina a equipe, para depois implementar, colocando funcionários que não existiam. A gente está falando de um cenário que nem tinha fisioterapeuta na UTI. Eles bancaram esse custo, e aí leiam esse trabalho, porque vale a pena ver que, inclusive, administradores entravam no grupo de mobilização para poder quantificar financeiramente qual era o impacto disso, para chegar à conclusão que era muito vantajoso ter fisioterapia, e não só fisioterapia, um programa de reabilitação, era muito vantajoso. Então, eu acho que a gente tem que pensar por aí. Antes da gente até falar mais especificamente, né, desses projetos e de resultados em si, eu queria só aproveitar ainda esse gancho da questão da infraestrutura, de investimento, né, em geral, para abrir aqui e expandir, já que a nossa ideia sempre no podcast é ir além do óbvio, né? Eu acho que talvez as pessoas pensem assim, mas, por exemplo, né? Mas como que eu vou fazer, e eu escuto muito isso, como que eu vou fazer o meu gestor ou a gestão do hospital maior, né, lá acima, bancar esse custo, né? Um custo às vezes caro, né? Para depois enxergar os benefícios, né? Eu acho que a gente pode pensar algumas coisas. A primeira e a clássica resposta talvez seria: chega ali com ele, com essas evidências científicas, né? E mostra o Não que já precisa existe. esperar acontecer, traz o que já aconteceu de outras experiências, né? Exatamente. Então, acho que isso seria uma resposta mais rápida e mais óbvia ali, de, pega essas evidências e mostra, tal hospital tem essa conta, tem isso e tal. Mas eu queria fazer uma fora do óbvio aqui, né? Um pensamento com você mais fora desse óbvio, que é também ir aos poucos, sabe? No sentido assim, às vezes você não vai conseguir chegar lá no final, na pessoa que tem o dinheiro e tudo mais, para liberar, por exemplo, essa verba como um todo, de uma vez. E aí, você pode falar assim, Débora, eu tenho pouca coisa, né, à minha disposição. É, eu acho que começa a investir por aí. É tipo assim, sabe aquela história de você não vai investir na sua poupança, não é uma boa, né? Você não vai investir na sua Se carta você de não tem muito investimentos, dinheiro, você não vai você não fazer vai fazer. investimentos. Exatamente. Então, acho que a gente podia pensar assim: se você acha que é muito difícil, de repente, ter esse investimento de uma vez e grande, né? E aos poucos, vou tentar dar uns exemplos, veja se você concorda, Sancler. Então, por exemplo, uma pessoa, não dá para pagar treinamento para a equipe inteira, não liberou essa verba, mas, poxa, teve uma pessoa lá da sua equipe que de repente foi para um congresso, porque ela pagou com o dinheiro dela, ou porque ela faz mestrado em algum lugar e foi para o congresso. Enfim, essa pessoa foi para o congresso. Ela voltou. Por que não ter um treinamento, uma atualização com essa pessoa que voltou? Então, assim, aproveite as pessoas que foram fazer um curso diferente, que foram para um congresso, e ela traz, e ela mesma treina essas pessoas, ela mesma atualiza. Então faz uma reunião naquele mês, olha, fulano foi para o congresso X, ele vai trazer para a gente as atualizações e os highlights daquele congresso. Pronto, sabe? É um jeito de ter aí um investimento não tão caro, não é, mas é um investimento. Aí as pessoas que talvez há muito tempo não vão para um congresso vão falar: nossa, vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? Nesse congresso falou que quem está tracostomizado pode andar. Então vamos tentar começar aqui no nosso. Então é um investimento razoavelmente barato. E aí depois você pode ir usando isso, né? No sentido de depois tentar trazer para o gestor, olha, a gente implementou andar com uma pessoa com tracostomia, porque fulano foi para um congresso e trouxe essa atualização para a gente. E olha, os nossos indicadores de andar melhoraram. Será que então a gente não pode mandar mais gente para outros congressos para trazer outras coisas novas? Né? Por exemplo, a parte de investimento em infraestrutura. Né? Obviamente, não é tão simples, gente, e eu sei disso, né? Convencer, e depois a gente pode até falar nisso, eu nem tinha pensado, mas maneiras de se conseguir dinheiro, né? Eu, por exemplo, né, a grande parte dos equipamentos que eu tenho lá disponível na UTI não foram via hospital, né? Foram via financiamento por pesquisa, né? Isso é outra forma também, depois a gente pode falar disso no final, qualquer coisa. Mas mesmo assim, não é fácil você convencer uma FAPESP da vida
a te dar dinheiro para comprar Você tem equipamento que para uma ganhar, né? Você pesquisa. concorre a um edital com diversas pesquisas para você conseguir ter o Exatamente. direito de alguma verba. E é isso, você vai falar que você vai conseguir aquele resultado sem antes ter o resultado. Mas o que eu queria dizer é que nem sempre, então, você vai conseguir, nossa, de cara eu consigo uma suspensão parcial de peso. Mas, de repente, existem técnicas, né, mais específicas para e mais acertadas para se colocar um paciente difícil em pé, né? Talvez você precise de 2 pessoas, mas cara, começa, treina essa técnica de facilitação, você e outra pessoa, e começa a pôr as pessoas difíceis em pé. Aí você pode mostrar para o seu gestor, olha, a gente aumentou a porcentagem de ortostatismo na nossa UTI. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente está precisando de 2 pessoas para fazer isso. A Nossa, gente que vai bom ter que que vocês tirar o aumentaram. tempo de atendimento de alguém para poder dobrar ali na hora da assistência para poder conseguir, né? Isso, mas aí você consegue mostrar e falar, olha, a taxa de ortostatismo aumentou, aí o gestor fala, nossa, que ótimo. Então, mas foi às custas da gente tirar uma pessoa, talvez de uma assistência. Você quer manter essa taxa de ortostatismo alta? É bom para o hospital? Então, se a gente comprar uma suspensão parcial. Então, assim, a gente mostra que a gente consegue fazer, por enquanto, com recursos baixos. E a gente atingiu o resultado. Se a gente tiver mais recurso, então a gente vai conseguir mais ainda. Né? Então, eu só queria fazer esse parênteses meio fora da caixa, porque eu acho que também a gente tem que sair dessa postura passiva de falar, eu não faço porque eu não tenho recurso, ou eu não vou conseguir investimento. Né? Mas assim, começa a mostrar com o que a gente tem, né? E com investimentos, entre aspas, de baixo custo, né? A gente fala muito isso no contexto de reabilitação pulmonar, né? Investimento de baixo custo, atenção primária, às vezes, né? Começa a mostrar com o que você tem para depois alguém querer vir investir em você, né? Exato, são etapas, passos, né? E aí tem uma frase que eu gosto, que é o feito é melhor do que o perfeito. Então, assim, você não pode esperar você ser uma UTI muito rica para falar que você vai ter um monte de coisa para fazer reabilitação. Existe um caminho até que você chegue nessa condição. E nesse caminho, às vezes, você não tem nada e ter 2 tornozeleiras é melhor. Às vezes é melhor você ter um cinto que vai funcionar como um gate belt para você sustentar um paciente do que você ter uma máquina que faça uma sustentação parcial de peso. E quem sabe, vamos supor que você está usando um indicador, né, que é taxa de ortostatismo, tempo de ortostatismo dos pacientes, às vezes, quem sabe você usando coisas simples, você melhora esse indicador e você consiga não só mostrar, que eu sei que deve ter gente que está ouvindo e falando assim, mas aí o gestor vai falar, já que vocês estão conseguindo, fica assim, mas espera aí, existe uma coisa entre conseguir um resultado e conseguir um resultado muito melhor. Olha, eu demorava tanto tempo, eu tinha uma taxa de, sei lá, 10% de pacientes que ficavam em pé, a gente começou a atender em 2, subiu essa taxa para 20%, e se a gente tivesse um dispositivo, a gente colocaria essa taxa em 50, né? Então, são caminhos, e você falou muito bem que a gente liga alerta para eles assim, olha, como a gente pode melhorar, mas a gente precisa de investimentos para isso. A gente precisa. E aí eu acho que vale a gente colocar um ponto aqui, Débora, que é por que isso para o gestor é importante? Porque o gestor ele tem que pensar na unidade dele, no hospital dele, como excelência. Se ele não pensa como excelência, tudo bem, ele vai falar não para você para qualquer coisa que você pedir. Mas se ele pensa como excelência e começa a entender esses processos, uma hora vai chegar-se à conclusão que sim, aquilo ali é benéfico para a UTI como um todo. Estou nem falando do paciente, agora a gente está falando mais de um olhar institucional, né? Que vai ser bom para a instituição como um todo. Você falou um exemplo bacana de você replicar conhecimento, né, e etc., e só que isso realmente é caro. Aí você citou essa questão do financiamento por pesquisas e etc. A gente também tem que trazer uma responsabilidade para as equipes quando o investimento vem, seja ele de qualquer fonte, de qualquer origem, né? Então, os profissionais precisam entender que, às vezes, a gente tem situações onde uma equipe ela vai conseguir um certo recurso e ela nem tem todo um programa de reabilitação estruturado. E aí, para que não tenha, é função do gestor, mas também da assistência, que a gente possa otimizar a qualidade da assistência com esses recursos, né? Para que a gente tenha bons resultados. Aproveitar o dinheiro e não, poxa, a gente ganhou um dinheiro aqui, a gente comprou um equipamento, o equipamento fica lá parado. Eu estou falando isso para instigar um pouco as pessoas, porque às vezes a gente tem locais que têm recursos e os recursos são subutilizados.
E aí Não, você e acaba por aí, perder dinheiro, né? Perder investimento. era isso que eu ia falar. Gente, é dinheiro, né? Não adianta a gente achar que as coisas não funcionam com dinheiro. Então, acho que sua fala é perfeita. Assim, se você tem esse investimento, né? Se esse investimento acontece, é uma aposta que o hospital está fazendo na equipe no trabalho da fisioterapia, meu bem. Se você não der resultado, se você não melhorar seus indicadores, ou seja, se você não usar, né? Se você tem lá uma prancha ortostática, se você tem uma suspensão parcial de peso e você não usa, você vai perder, né? E aí depois a gente chora falando ninguém quer investir na gente, né? A gente não tem dinheiro para fazer as coisas. Então acho que sua fala é muito importante. É assim, a gente precisa de investimento e a partir do momento que a gente tem investimento, a gente precisa dar resultado. E aí, aproveitando então já para a gente puxar, né? Então a gente falou que custo, né? Agora vamos falar de benefício muito rápido, mas assim, a gente sabe que existem diversos benefícios na instalação de programas de reabilitação, né, Sancler? A gente tem vários trabalhos que analisam desfechos diferentes. A gente fala aqui muito, né, sobre o desfecho funcional, o impacto disso pós-alta e etc. Mas quando a gente está falando sobre a mensuração de custos, a gente entra num campo que é muito difícil. Como é que eu consigo chegar a um desfecho que vai refletir exatamente o investimento de custos, né? Imagine você se colocando agora no lugar de um gestor de uma UTI. E aí a equipe de fisioterapia vem e pede recursos para um programa de reabilitação. Ele vai falar: o que você vai me dar? O que você faz? Então, tem alguns benefícios relatados na literatura que são de ganhos diretos, que vão literalmente ali na questão financeira. Por exemplo, a gente sabe da capacidade de um programa de reabilitação em reduzir o tempo de internação hospitalar. Eu vou colocar o número 2 aqui, porque é uma média geral aí nas revisões sistemáticas e tal, do que a gente consegue reduzir de tempo de internação na UTI. Então, o gestor, ele sabe que se esses pacientes saem 2 dias mais cedo da UTI e ele abre rotatividade de leito, pacientes novos, mais críticos, que vão fazer uma... Isso é muita rentabilidade para uma unidade. Então, você tirar um paciente 2 dias da UTI mais cedo, isso é um benefício financeiramente direto. Agora, a gente tem outros ganhos que não são necessariamente financeiros, como melhora do status funcional de um paciente. Seu paciente chega, você devolve ele com uma capacidade funcional melhor. Aí, qual foi o benefício financeiro que a UTI ganhou? Não necessariamente ela Exatamente. ganhou. E aí, acho que a gente pode citar alguns trabalhos aqui. Quando a gente fala em o que tem de evidência, né, o que tem na literatura com trabalhos de custo-benefício, é o que você está falando. Assim, se eu quero medir, né, em termos de número, fazer estatística, eu tenho que pegar alguma coisa que efetivamente me dê uma redução de dinheiro direto, né? Porque eu estou estudando isso. Aí, quando a gente olha para os trabalhos que tem na literatura, a imensa maioria vai fazer essa relação custo-benefício do programa de reabilitação baseado no investimento que a gente já falou, né? Investimento de profissional e de infraestrutura. E o que eles usam como benefício para fazer esse cálculo, na imensa maioria das vezes, é o que você também já falou, dias de internação na UTI, né? Dias de sedação, está muito vinculado a dias, né? Porque é o que a gente consegue colocar Mensurar, né, facilmente. mensurar em dinheiro, né? E eu acho que tem outra coisa também, que até eu vou falar de um estudo aqui, que é a readmissão, né, desses pacientes, porque isso também é um custo, né? Obviamente, você tem diferença nos lugares, né, nos países, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo da época que esse paciente vai reinterna no hospital, o seguro de saúde não cobre, né, porque ele Cobra. não deveria ter reinternaado, sei lá, dentro de 30 dias, por exemplo, se ele reinterna, o seguro de saúde não vai cobrir, isso fica tudo a custo do hospital. Então, e também a gente tem que falar que a maioria dos estudos é feito com base fora do país, né, então eles fazem dentro da realidade deles. Então, isso também conta muito para eles, né? Readmissão entra nessa conta. Então, eu queria citar só um primeiro estudo que é de 2015, né? Que o título, depois a gente pode pôr na descrição do episódio. O título do artigo é As implicações financeiras, né, em um hospital com programas de reabilitação precoce, né? E aí ele viu, então, o número de internações, né, na UTI, o tempo, né, que eles ficaram na UTI e na enfermaria, né, depois,
E a parte de readmissão, né? Foi isso que eles consideraram aí como tendo relação com os benefícios para ver se valia a pena. E aí, eu vou até ler aqui os resultados deles, né? Então, eles tiveram uma economia anual de custos gerada pela redução, né, do tempo de UTI e não UTI, e o número de dias de ventilação mecânica também. De um hospital é de aproximadamente 927 mil dólares, né, naquele ano. Então, a conta que eles fizeram foi que um programa de reabilitação implementado, quando eles pensam em redução de dias de UTI e número de dias de ventilação mecânica, é aproximadamente 900 mil dólares no ano. E quando eles fizeram um cálculo para custo-benefício das readmissões hospitalares, como né, a gente já sabe, a gente já tem esses dados, né, que reabilitação precoce diminui a Diminui. readmissão Uhum. hospitalar desses pacientes, eles viram que isso gera uma economia anual a mais, né, do que essa que eu já falei, de 93 mil dólares por ano também, né? E aí ele termina falando que então eles sugerem, né, que programas de reabilitação gera valor importante, né, um impacto importante para os hospitais e para os planos de saúde que estão bancando isso, né? É demais. Se a gente for pensar, a gente está falando de aproximadamente US$ 1 milhão, né, em um ano. E número que não é diferente de outros trabalhos que já fizeram levantamentos de custo-efetividade. O Morris, em 2008, lá no Wake Forest, quando eles fazem o protocolo, que é aquele protocolo de níveis, eles fizeram um controle também financeiro do que foi o impacto. E eu não vou lembrar o valor exatamente agora, mas se eu não me engano, eles tinham um gasto anual dentro da UTI em torno de 7 milhões e alguma coisa mil dólares, e isso foi reduzido para 6 milhões e não sei quantos mil dólares. Foi uma redução de mais de 500 mil dólares no ano, pelo simples fato da mudança do cuidado usual para a implementação de um protocolo estruturado de mobilização precoce. E como o protocolo do Morris seguiu e ele foi base para a implementação no Johns Hopkins também, o Johns Hopkins chega em valores de 800 a 900 mil dólares por ano. Na Califórnia, no Hospital Universitário da Califórnia, também relatado já em trabalho científico, eles fazem a implementação de um programa de mobilização precoce e eles citam que a economia ela justifica a contratação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em tempo integral. Poxa, você já pensou, Débora, economia de US$ 1 milhão no ano? Quanto que não daria para a gente estar ganhando como fisioterapeuta? Ou quantos fisioterapeutas eu não poderia colocar? Eu queria só gastar mais um tempinho com esse do John Hopkins que você comentou, né? Para quem quer ler sobre o assunto, esse é um artigo muito legal de ler, né? Muito bem explicado e desenhado, né? Ele tem lá, ele mostra, né? Na verdade, foi o que o Santelé falou, esse estudo foi feito dentro de um estudo também de implementação, né, dos programas de reabilitação. Então ele mostra o como quando eles primeiro eles fazem uma fase de teste entre aspas, né, dessa implementação e aí como eles reduziram, né, os dias de UTI e de enfermaria a partir do momento que eles começaram a fazer o programa, né? Aí depois eles têm um tempo de novo sem o programa, que é o tempo, né? O Sampler falou sobre as fases aí de implementação. Então você tem um tempo ali que ele volta a ficar sem o programa para eles arrumarem, fazerem toda essa questão de implementação. E aí sobe os dias de internação de UTI e enfermaria de novo. Então, graficamente é bem bonitinho de ver isso no estudo. E aí, quando eles implementam de vez o programa, cai de novo, né? Então é bem legal de ver isso no artigo. E aí, no artigo, o que eles. E isso que é legal do artigo, né? Eles colocam lá, então, quanto que é o custo da implementação desse programa, né? E aí ele coloca exatamente o que a gente falou no começo. Ele põe na conta, né, o valor do fisioterapeuta, né, do salário do fisioterapeuta, do treinamento, dos equipamentos, né? Então isso é bem interessante também de ver lá. E aí ele faz uma outra tabela falando os custos, né? Então quanto custa dias de UTI, de ventilação e tudo mais. E aí para terminar, então, ele faz esse cálculo para ver. E é muito legal, né, Sancler, que ele faz diversas projeções, né? A gente pode Cenários, falar né? Ele assim. chama de cenários ideais, né? Ele chama de Isso. cenários ideais.
Então ele faz vários cenários, né, mostrando assim o pior dos cenários, né, se a gente economizar pouco e gastar muito, né, um cenário no meio do caminho, né, e o melhor dos cenários, né. E aí o resultado que ele chega, né, é que ele colocando na conta o que ele investiu, né, para pôr o programa de reabilitação, isso se paga e ainda sobra, né, o que o Sampaio falou, né, ainda volta de retorno, então pagando o investimento que ele fez, ainda volta de retorno aí no cenário mais conservador, em torno de 800 mil dólares por ano, né? Então ele é pragmático em dizer no final que o custo líquido projetado para implementar esse programa ele é modesto em relação às melhorias substanciais nos resultados dos pacientes que participaram do programa de reabilitação. Então, diminui custos. Né? Isso é muito legal da gente, quando a gente lê o trabalho, de começar a pensar e até de estimular os profissionais para que a gente trabalhe na qualidade máxima. Isso é no cenário conservador. No melhor dos cenários, eu não lembro agora, Débora, não sei se você tem aí, se eu não me engano, a gente está falando de algo em torno de 3 milhões de dólares, por aí, de redução de custos com o programa de reabilitação. Então, isso estimula para que o serviço possa trabalhar num nível muito elevado de qualidade da assistência dentro dos programas de reabilitação, porque é meio que uma relação direta. Quanto mais você tem, maior a sua economia também. Então, isso você, quanto gestor, poderia estar pensando em fomentar a sua equipe de, olha, eu vou bancar educação, vou bancar material, porque quanto mais eu banco aqui, mais eu tenho redução de custos lá no final das contas. E as grandes empresas que não são da área da saúde, de produção mesmo, ou de serviço, elas trabalham assim, elas fazem grandes investimentos para que esses grandes investimentos tragam economias maiores lá na frente, né? E aí, exatamente, isso se soma aos benefícios que a gente está falando. Se soma. Agora é da gente levantar também, Débora, que na literatura sobre custo-efetividade ou custo-benefício, né, vai ter essa relação, é muito difícil mensurar isso, porque não é só um programa de reabilitação que determina. Você tem vários fatores externos que podem. Por isso que tem esses cenários. Pô, o melhor dos cenários é que a reabilitação vai melhorar todo mundo, mas a gente sabe que se você tiver uma UTI neurocrítica, os seus resultados com o programa de reabilitação é diferente de uma UTI geral com pacientes sépticos, por exemplo. Então, é muito difícil mensurar, a gente tem poucas ferramentas. E tem um trabalho que foi feito no Brasil, né, que pegou uma UTI que tinha 12 horas de fisioterapia e comparou com uma UTI 24 horas de fisioterapia para ver os resultados. E o trabalho mostrou, sim, significativamente uma redução de custos. Então, a gente teve economia nas UTIs 24 horas, mas a forma de se mensurar isso é muito delicada, ainda mais no Brasil, que a gente não tem esses números de uma maneira tão clara. A literatura mundial não tem isso tão claro. Se você perguntar assim, quanto custa para se manter uma pessoa na UTI hoje? Depende do cenário, depende da equipe, depende dos equipamentos, depende do tipo de paciente que essa equipe tem. Então, é muito difícil fazer essa mensuração, mas a mensuração ela é favorável, né? O que a evidência científica tem trazido para a gente é favorável. E aí eu acho interessante porque a gente vai trabalhando com as evidências somadas, né? E a gente tem falado sobre isso aqui em vários episódios. Se eu tenho um programa que me deixa menos tempo internado na UTI um paciente. Eu tenho um programa que melhora o status funcional. Eu tenho evidência científica que o status funcional maior diminui reinternação. A reinternação é algo que gasta, o tempo de internação é algo que gasta. Então, quando você soma tudo isso, a gente pode ter dificuldade na mensuração e na publicação desses dados, mas você está levando a melhorias de custo-benefício para todos, profissionais, pacientes e serviços, né? Isso que acho que eu vou pegar um gancho aqui no que você está falando, porque é isso, né? Você tem algumas coisas indiretas que não são fáceis de mensurar, né? Talvez a gente tenha aí um aumento de custos fixos, né? Por exemplo, se você for contratar mais fisioterapeuta, a gente falou aqui num episódio de delírio, né? Se você for contratar um terapeuta ocupacional fixo ali para sua UTI, talvez você tenha um aumento de custo fixo, mas você tem ali a possibilidade de reduzir outros custos associados a outras coisas, por exemplo, a perda de produtividade, né? Então, quando a gente falou de, eu tenho ali um custo fixo, né, que eu gastei para ter uma suspensão parcial de peso, mas, poxa, isso vem versus uma perda de produtividade, porque você não precisa chamar outra pessoa, né?
A gente sabe que delírio, se a gente, né, a gente discutiu isso com o Rodrigo, de repente, se você tem um TO, você vai diminuir a taxa de delírio da sua UTI, então você diminui o uso de medicamento, por exemplo, Já né? ficou mais barato, né? Exatamente. E aí, só aproveitando, né, a gente, e como essa coisa indireta e ela vai se juntando, então a gente falou agora do delírio, por exemplo, a gente sabe que um paciente em delírio na UTI, ele aumenta em 40% os custos da internação, né, por causa do delírio. Então, sim, Se ele tiver diretamente a um gente. episódio, né? Isso se ele tiver um Exatamente. episódio de delírio. E aí, se a gente tem um programa de reabilitação que a gente já sabe que diminui delírio, então indiretamente a gente pode talvez reduzir esse custo do delírio, né? Outro dado, né, indireto, fraqueza muscular adquirida na UTI. Pacientes que evoluem com fraqueza muscular adquirida na UTI também têm um custo em torno de 30% a mais, né? Para o sistema de saúde como um todo. E a gente sabe que programas de reabilitação têm esse benefício de reduzir fraqueza muscular adquirida na UTI. Ventilação mecânica. O paciente em ventilação mecânica tem um custo 25% maior também de um paciente que não tem. E a gente também sabe que pacientes em programas de reabilitação saem mais rápido da ventilação mecânica. Né? Úlceras de pressão. Né? Putz, quanto custa um paciente com úlcera de pressão? Né? Então, é isso que você falou, são questões indiretas que a gente não. Porque existe uma fórmula pronta para você calcular custo-benefício e que você não consegue colocar dentro da fórmula, né? É fácil você calcular custo-benefício assim, poxa, eu vou fazer uma empresa onde eu vou produzir celular. Eu gasto tanto, R$ 10 para fazer um celular e vendo a 40, ok. Será que se eu comprar uma máquina que faz o celular mais rápido, poxa, quanto é a máquina, quantos celulares ela vai fazer, fica muito fácil, mas para a gente não é. E talvez, Débora, esse seja o grande X da questão, a gente parar de caçar uma evidência de custo-benefício tão estática, tão numérica, e começar a abrir os olhos um pouco mais para esses ganhos indiretos também, porque a gente não vai conseguir. A UTI que eu fico é diferente da UTI que você fica. Talvez E eu seja mais te, barato ou mais caro aqui. eu te diria mais, além disso que você colocou agora, de custo, né, indireto, de outros custos, ou outros benefícios, desculpa. Porque assim, existem outros benefícios que talvez a gente não consiga mensurar, né? Hoje a Uhum. gente fala muito da perspectiva social, por exemplo, desse paciente, né? E aí eu tenho o custo de longo prazo, que talvez não entre na conta, né? O tempo, por exemplo, né? Sei lá, para a gente dar um exemplo, retorno para o trabalho. Né, não entra nessa conta de custo-benefício ali, da nossa atuação ali na UTI. Mas, poxa, a gente tem dados de que os pacientes, né, antes dos programas de reabilitação, demoravam às vezes 1 ano para voltar para o trabalho. Qual Se é o custo voltavam, né? se voltavam? Qual é o custo disso para o sistema de saúde, para o plano de saúde, O que de repente o INSS, paciente, para o INSS, para o plano, que o paciente não consegue mais bancar o plano, por exemplo, porque ele não voltou ao trabalho. Só que isso é a longo prazo, é um desfecho nosso a longo prazo e que não vai entrar na conta. Né? O uso de ambulatórios de reabilitação, né? A gente hoje, acho que você falou, né, da parte funcional. A gente sabe que programas de reabilitação deixam esses pacientes irem de alta muito melhores funcionalmente. Ou seja, ele vai precisar menos de uso de ambulatório de fisioterapia depois, ou por menos tempo, de menos medicação depois para dor, para o que quer que seja. E são custos que a gente não consegue ainda colocar nessa conta, né? juntar tudo na mesma conta. Exatamente. E aí, acho que para a gente ir encerrando, né, porque é uma conversa muito interessante, né, Sancler? Além disso, eu queria que a gente falasse um pouco dos custos, dos benefícios que são impossíveis de medir, né? Você já teve algum paciente que te deu algum exemplo disso? Porque assim, eu já tive paciente que, por exemplo, virou para mim depois que eu coloquei ele em pé e falou: Débora, agora eu quero. Agora eu quero voltar para casa. Agora eu não tô mais com medo de morrer. Como que você mensura o ganho financeiro disso? Né? De um paciente que de repente estava mais entregue à situação, que ia ficar lá por mais tempo na UTI porque ele não reagia, né? Porque ele não tinha vontade das coisas, e de repente você passa ele para uma poltrona, você põe ele em pé, né? Você leva ele caminhando lá fora e ele fala, putz, né? Ele acorda para a vida, né? No sentido de falar, putz, agora puta, depois que você me levou,
andando para o banheiro e eu tomei aquele banho, eu lembrei de quem eu era, do que eu consigo fazer, e aquilo deu um start, a reabilitação, e eu saí da UTI mais rápido. Como que você mensura o custo disso? Não São coisas que mensura. a gente não mensura, né? Não mensura. E aí a gente tem que levar em consideração alguns pontos que a gente já discutiu aqui outras vezes, que a saúde ela tem que ser baseada não na cura, ela tem que ser baseada num monte de coisas, baseada em valor do paciente, ela tem que ser centrada no paciente, na família. Eu tenho uma história curiosa sobre isso. Uma vez a gente num hospital, o paciente era um paciente neurocrítico, ele ficava muito na cama, e a família já estava meio que se conformando para aquele paciente ficar ali, aquilo ali seria o fim da vida. Uma vez a gente tirou o paciente passivamente, totalmente passivo, e botou ele numa poltrona na hora da visita do familiar. Quando o familiar entrou e viu aquela cena, e eu lembro que aí uma das pessoas da visita falou assim, peraí, então será que não dá para a gente ir para casa? Porque assim a família inteira pode passar o Natal juntos e não sei o que, e etc e tal. Então você muda às vezes a perspectiva do tratamento, né? E você está falando, mudou. E pode ser, eu vou fazer um papel aqui de advogado do diabo, pode ser que algumas dessas ações, desses benefícios que venham, não são mensuráveis, eles podem até levar a outras coisas. Esse seu paciente, por exemplo, às vezes ele vai ter que fazer mais fisioterapia, porque agora ele ficou empolgado. Esse meu paciente, às vezes ele vai precisar de um cuidado domiciliar, etc. Você fala, poxa, mas isso até aumenta o custo. Sim, mas aí também quais são os nossos valores, né? Tem um dos trabalhos sobre relação de custo-benefício que ele fala assim, se o paciente morrer rápido, é o melhor custo-benefício. Se investe pouco, ele morre rápido e ele fica pouco tempo na UTI. Você gasta pouco. Mas esse não é o valor. Então é por isso que não é só financeiramente que a gente está preocupado. Porque se fosse financeiramente, aquele paciente, isso que vai gastar muito, então nem trata ele. Ele morre, pronto, resolveu. E não é aí. Então a gente tem que pensar nesses valores que vão muito além do financeiro. E aí eu queria fazer uma observação, Débora. Eu lembro que uma vez eu vi uma palestra de uma pessoa que é um profissional extremamente brilhante, ele fala muito sobre custo-efetividade, e ele falava o quanto a fisioterapia, a reabilitação é um procedimento dentro do universo hospitalar barato. A gente está no hall das coisas mais baratas para se fazer. É óbvio que se eu tiver mais investimentos e recursos, é bom, mas é muito mais barato do que uma medicação complexa, do que um exame extremamente complexo. O que é necessário financeiramente para a implementação não é algo que deveria ser uma barreira para os hospitais. Exato, super concordo. Eu acho que quando a gente pensa em tantos outros tratamentos, né, sei lá, para dor, tratamento farmacológico, por exemplo, todo dia, né, o dia todo ali numa bomba, às vezes de PCA, enfim, e o tratamento não farmacológico que às vezes vem pelo exercício e tudo mais, realmente, assim, a gente, né, tem uma questão de custo ali interessante de pensar. E aí, só para a gente terminar, então, né, a gente estava falando disso de que nem tudo é medido, ou outros tipos de medidas, né? Eu acho que a gente não vai falar disso agora, fica aí aberto para quem quiser ler mais sobre o assunto e a gente talvez fazer um outro podcast, mas para o que a gente fala hoje, que na verdade é um termo aí que vem com força, que é o saúde baseada em valor, né? Então hoje a gente já talvez não fala mais, não deveria falar mais sobre assim, vamos ver, vamos pôr na conta os dias que esse paciente sobreviveu, né? Mas como esse paciente sobreviveu? Né? Não, Como, não é só uma exatamente. questão de diminuir mortalidade, mas de aumentar a sobrevida com qualidade para esses pacientes, né? Não é só quantos pacientes a gente deu alta, né? Mas quantos pacientes a gente conseguiu reconduzir efetivamente para a sociedade, né? Então acho que esse olhar vem mudando, ainda bem, porque eu acho que a gente tem um papel crucial na saúde baseada em valor. Eu acho que antes os desfechos médicos eram muito importantes, né? Mortalidade, e agora com essa visão aí de saúde baseada em valor, a gente tem tudo para ser o carro-chefe dessa nova proposta aí, né? Então acho que basta a gente pensar mais sobre isso. Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de continuar produzindo evidência científica em relação a custo-benefício, porque muitas decisões são tomadas em cima de números e valores financeiros,
mas a gente precisa também abrir nossa mente para que o valor que a gente consegue agregar com a reabilitação, ele pode ser um valor muito maior do que os números financeiros que a gente consegue demonstrar. Eu acho que esse é um grande caminho para a gente quanto assistência, quanto gerência de serviço e quanto pesquisa, né? Eu acho que esse é um dos caminhos para o futuro. Para finalizar, Débora, tem alguma dica hoje? Eu tenho uma dica que eu acho, eu peguei aqui até para lembrar o nome agora. Eu tenho uma dica, além de, eu acho que a gente pode botar todas as referências, né, na descrição Isso. Então fica como a minha dica as referências. Eu acho que principalmente esse do John Hopkins, eu acho que vale bastante a pena ler o artigo. A dica que eu vou dar é um filme do Netflix, O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se você já assistiu, um filme muito bacana e que traz um pouco do olhar assim, tá, eu não tenho nada, quer dizer que eu paro ou quer dizer que eu continuo batalhando para conseguir fazer coisas diferentes? O Menino que Descobriu o Vento. É fantástico, de um menino que ele vai buscar soluções para o local onde ele mora, que é uma comunidade extremamente pobre, e talvez se a gente se motivar e se colocar numa posição de buscar melhores soluções, a gente consiga ter resultados de valor muito maiores do que a gente tem atualmente. Então essa é a minha dica aí para o episódio de hoje. Muito bem. Queria agradecer, então, Sancler, a sua companhia e contribuição aqui na nossa discussão mais uma vez. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente aí até o final desse episódio. Espero que ele traga boas práticas, né, e bons frutos aí para a nossa prática clínica, e a gente se vê no próximo episódio, né, Sancler? Isso aí, Débora. Obrigado pela companhia, obrigado por partilhar mais uma vez as nossas ideias para uma UTI melhor e fora do óbvio. Obrigado, pessoal, que nos acompanha, e vamos rumo ao Hexa. Esse Hexa é nosso, vamos que essa vez é nossa. Vai dar certo. Aproveitem, para a gente não esquecer, sigam nosso canal lá no YouTube, se inscreve lá para receber os próximos episódios. E se esse episódio foi legal para você, compartilha com a gente, vem dar um feedback, põe lá nas suas redes sociais para a gente saber. E até o próximo Verde e Amarelo. Tchau, gente. Tchau. Hexa!